Fala pessoal, nosso resumão da live. Hoje fizemos uma live sobre classificação de rochas e os usos econômicos dessas rochas. Resumidamente, o que nós vimos ali? Vimos, primeira coisa, o que é uma rocha, um aglomerado de vários minerais. Então uma rocha não é uma pedra, uma rocha são vários minerais juntos. Você pode ter rochas de vários tipos, que você vê os cristais desses minerais, ou você pode ter rochas mais homogêneas, onde você não consegue diferenciar um cristal do outro. Você pode ter rochas que têm cristais muito pequenininhos, pode ter rochas que têm cristais enormes. Tudo depende de como ela foi formada. O que vai interessar para a gente? O que interessou para a gente nessa live? Os três principais tipos de rocha e os seus usos econômicos e também algumas características. Bom, vamos passar então resumidamente por cada um desses tipos. Passou. Aqui estão eles. Tá? São três grandes grupos: rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Quais são a deles? Bom, o primeiro, rochas ígneas são rochas formadas diretamente das lavas dos vulcões. Você pega a lava, está muito quente, você esfria essa lava, ela se solidifica, se torna uma rocha. Tudo bem? Igual quando você faz gelo, você pega a água, você esfria a água, você faz o gelo, mesma coisa aqui, certo? As rochas ígneas, então, são formadas diretamente do resfriamento da lava. Então, elas se formam diretamente da lava do vulcão. Elas são divididas em dois grandes grupos. Ou as rochas ígneas extrusivas, também chamadas de rochas vulcânicas, se formam fora do vulcão. É quando a lava sai do vulcão, esfria muito rápido, e aí você tem as rochas extrusivas. Tem as rochas intrusivas, ou rochas plutônicas, são sinônimos, que é quando o magma esfria dentro do vulcão. Tá? Então ele demora muito mais para se resfriar, e nessa demora os cristais conseguem se formar individualmente. Então nas rochas extrusivas você tem pouca diferenciação entre os cristais, às vezes nenhuma até, ela fica de uma cor só. Por exemplo, um basalto fica bem escuro, tá? Porque pega a cor do mineral predominante, características químicas predominantes, E quando a rocha é intrusiva, você tem a formação de vários minerais individuais, como por exemplo, nesse granitoidão aqui, que você consegue ver minerais pretos, minerais brancos, minerais cinzas, alguns mais brilhantes, outros menos, algumas pontinhas vermelhas, amarelas, tá? Então isso aqui, rochas ígneas intrusivas, certo? Maravilha! Qual a importância dessas rochas? Bom, primeiro, características delas. São rochas com uma dureza grande, não é para atacar na cabeça de ninguém. São rochas com pouca permeabilidade, desde que não estejam toda quebrada e rachada. Então tem pouca porosidade, pouca permeabilidade. Então não são rochas que vai ter uma infiltração grande de água. Não são rochas para formar aquífero, por exemplo. Mas são rochas muito boas para a exploração econômica de minerais metálicos. Por exemplo, ferro, ouro, alumínio. Tá? Nem todas as rochas ígneas têm ferro, ouro, alumínio. Tudo depende de uma análise para você ver o que vai ter naquela rocha. Algumas rochas têm uma concentração maior de ferro, uma concentração maior de ouro, de prata, enfim, que vai justificar ou não a sua exploração. Tá? As rochas elas têm uma composição aleatória de elementos, depende de onde elas foram formadas. Então você vai ter rochas intrusivas com mais ferro, com menos ferro, enfim, tudo depende de uma análise em laboratório. Tá bom? Mas o que interessa aqui, rochas ígneas, dois grupos, intrusivas e extrusivas. As extrusivas têm poucos detalhes, geralmente a característica delas é do mineral mais predominante, que tem mais concentração, e a intrusiva tem mais cristais, porque teve mais tempo de se formar. As intrusivas podem ser exploradas economicamente para minerais metálicos, minérios metálicos, e as extrusivas elas dão origem, ainda mais por um basalto, uma rocha mais escura, uma rocha menos ácida, dá origem a uma coisa muito usada no Brasil também para a agricultura, que é a terra roxa. A decomposição da rocha do basalto, da rocha extrusiva, dá origem a um solo muito fértil para a agricultura, muito bom. Isso pode aparecer bastante nas questões. Tá? Terra roxa, você já vai saber, alta fertilidade, rochas ígneas extrusivas. Anota aí. Segundo tipo, rochas sedimentares, o próprio nome já diz, formada por sedimento. O que é o sedimento? Você pega uma rocha grandona, com o tempo ela vai se quebrando em rochas menores até formar pequenos grãozinhos. Esses pequenos grãozinhos são os sedimentos. Então as rochas sedimentares elas podem ser formadas por sedimentos de qualquer outra rocha, tanto de uma rocha ígnea, como uma metamórfica, ou como outra rocha sedimentar. Tá? O que vai acontecer aqui? Os sedimentos vão para as partes mais baixas, eles vão
se soterrando uns aos outros. Quando a pressão é muito grande, eles vão ficar tão compactados e vão pegar características de rocha, por exemplo, vão ser bem resistentes, né? O que a rocha sedimentar tem de diferente? Primeira coisa, bem porosa. Então a água vai infiltrar com facilidade. Vão ser rochas de entrada de aquífero, tá bom? Só que isso também permite que a poluição entre junto. Então agrotóxicos, esgoto, enfim, também entra. Muito importante para a infiltração da água para o subsolo e para os aquíferos. Outra coisa, é só nesse tipo de rocha que você vai encontrar petróleo, gás, fóssil, carvão. Então sempre que a questão trouxer esses elementos biológicos, você vai encontrar eles só em rochas sedimentares, certo? Último tipo, rochas metamórficas. O que é isso? São rochas que se transformaram. É a lagartinha que virou a borboletinha. Tá bom? Como assim? As rochas metamórficas, elas podem ter sido rochas ígneas, podem ter sido rochas sedimentares e podem ter sido até outras rochas que já tinham se transformado antes. Outras rochas metamórficas. Elas se transformam novamente. Como que uma rocha se transforma em outra? É fácil. Você precisa modificar os minerais. Para você modificar os minerais que formam as rochas, você precisa de muita pressão, muito calor, temperaturas muito altas. Então você vai ter a ocorrência de rochas metamórficas nos locais de encontro de placas, grandes cadeias de montanhas, locais de vulcanismo, que passam por muita pressão, muita temperatura, a ponto de parcialmente fundir, né, derreter os minerais da rocha e eles se reorganizarem, ou a ponto de você mudar a característica desses minerais. Então você vai ter uma rocha ígnea que pode passar por uma pressão muito grande e mudar suas características. Então aí a gente fala, opa, ela se metamorfizou. Você pode ter uma rocha sedimentar que foi coberta por uma camada de lava e a temperatura da lava metamorfizou uma parte da rocha sedimentar, dando origem a uma rocha nova. Ou era uma própria rocha que já tinha sido metamorfizada antes, que ela é metamorfizada de novo. Tá? Então o que interessa? Rochas metamórficas, elas são transformações de outras rochas. Beleza? Boas para quê? Muito parecidas com as rochas ígneas. Exploração de minerais metálicos, ok. E também são bastante duras e pouco permeáveis. Certo? É isso aí, pessoal. O que fica de interessante para a gente aqui é quando aparecerem as questões, se jogar aquele mapa do Brasil que tem grandes bacias sedimentares, grandes escudos cristalinos, é só lembrar, os escudos cristalinos vão ter as rochas ígneas e metamórficas. Ígneas e metamórficas. 2 é assim que se faz, né? E as bacias sedimentares vão ter as rochas, predominantemente as rochas sedimentares, não quer dizer que sejam só elas, tá? Mas predominantemente, e aí são locais mais fáceis de você achar petróleo, carvão, gás, fósseis, tá? Então quando trouxer esse mapinha do Brasil, pode crer, você vai conseguir analisar a partir dos grandes grupos ali, que o mapa vai trazer de geologia, né, bacia sedimentar e escudo cristalino. A partir desses grupos, você já vai tirar um uso econômico daquele lugar. Essa foi o objetivo de hoje, muito legal. Valeu por vocês terem comparecido hoje na aula e um grande beijo e se cuidem.